Então fazer a pergunta não vai ser. Nacional, tá? Já pensou? São os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos estão felizes com Jesus, Amém. né? Estamos felizes, temos a nossa jovem Nathalie ali conosco, irmã do Cauã. O Cauã já conheci ele já há um bom tempo, né? Menininho abençoado. Mas ele está melhorando, tem melhorado muito, né? Isso é bom. Então, irmãos, o título da nossa lição é Restauração Nacional. Agora seria a hora. O que é restauração nacional? O que é restauração? Nacional. Nós vamos falar de... São duas restaurações. Eu falo sobre a restauração nacional e a senhora fala de restauração espiritual. Pode ser? Não. Pode ser? Não. Pode. Pode? Fechou então. Então, o que acontece? É. Primeiro ponto. Vamos dividir em 3 perguntas. Certo? Primeiro, vamos entender o que é restauração. Isso aí. Né? Nós sabemos que restaurar significa construir do nada, ou seja, algo que está perdido, Reformado, né? algo que está perdido, aí se descobre. Vou dar um exemplo. Vamos se fazer uma reforma em um casarão antigo ou em uma igreja antiga. Aí, quando eles vão limpando, descobre-se ali, debaixo de várias camadas de pintura, uma pintura especial que foi feita no século XVII, no século XV, no século XVIII. Qualquer pessoa pode terminar aquela obra? Não. Por quê? Porque pode ser restaurado. Peraí. Porque precisa de alguém que conhece os traços daquela cultura, daquela pintura, o pigmento antigo, e a pessoa vem para fazer uma restauração, certo? O irmão Joaquim, ele tem uma porta na casa dele que começou a estragar. Digamos que o cupim fez uma visita, certo? O irmão Joaquim, não, na verdade, vamos falar a verdade, tem um mourão lá numa certa cobertura dele lá, que já comeu por dentro, só estava por fora. Para ele restaurar, não tem como. Ele vai ter que fazer uma substituição, certo? Agora, no caso de restauração, é quando você encontra de uma relíquia, algo antigo, entre eles, os papiros. E eu vou fazer uma pergunta: o que é um papiros? Papiros? É. Eu escrevia. Antigamente eu escrevia testamento, um monte de coisa. Eu acho que é isso. Exatamente. Antigamente, irmãos, olha que maravilha. Você vai ali com R$2, você compra 100 folhas de papel, certo? Hã? É um Bom, exemplo, gente. Dando um exemplo, não sei se R$2 ou R$10 você compra 100 folhas de papel. De um caderninho desse aqui, não custa mais de R$5 não, né, gente? 7? Ah, aqui, né? Aqui, além de contar, acho que custa 2. Então, deixa eu resolver isso aí. Nisso, irmãos, o que acontece? Eu compro com R$5 ou R$7 ou R$10 um caderninho sem folha, certo? Quando surgiu o papel era feito de uma plântula aquática que ela era cortada, era trançada, secada e se fazia então as folhas de papel que chamava papiros. Papiros qual que é o nome? Eu achei que era feito de couro de animal. Couro de animal? Não. De couro de animal se descobriu uns 600 anos depois e se chamava pergaminho. Papiros feitos de papel. E uma folha de papiros, irmãos, ela custava na época equivalente a um ano de trabalho braçal. Então, não era qualquer pessoa que podia escrever uma carta, não era qualquer pessoa que podia escrever um pergaminho. Então, as transmissões eram feitas oral. Eu chamava um servo, falava para ele o que eu queria que fosse dito, certo? Ele tinha que decorar, andar às vezes 100, 200, 300 quilômetros
ele automaticamente ia recitando aquilo para ele não esquecer, para chegar lá na casa do Sr. Joaquim e transmitir o recado tal como eu mandei entregar. Certo? Para nós entender, quando encontramos um papiro, então chama-se os especialistas. Porque com o tempo, defraga, quebra, aí o especialista vem, restaura e, moral, todos os pergaminhos da Bíblia que foram encontrados, ressalta a Bíblia tal como ela é. Amém? Então, restaurar é trazer a originalidade de algo que foi perdido com o tempo. Então, entenderam bem? Trazer a originalidade é pegar alguma coisa que está deformado e ela voltar a ser o seu original. Amém? Restauração nacional. A restauração nacional de Israel é que Israel não era nação. Houve o período da diáspora. Já ouviram falar a palavra diáspora, né? O que significa diáspora? Espalhados ou dispensado por todo o mundo. Então, quando nós falamos da restauração espiritual, eu tenho que explicar primeiro a visão de Ezequiel e explicar também a restauração nacional, para depois eu explicar a restauração espiritual. E lembra-se que existe duas restaurações. Primeiro, eu restauro nacional e depois eu restauro espiritual. No capítulo 36 da lição, Deus já vem falando que ia espalhar o povo de Israel por entre as nações. Alguém abre no 36, versículo 2 e 4, melhor, versículo 24, só para nós ver que Deus vai trazer o povo de entre as nações. É o que eu sempre digo, nós não podemos pegar um texto sem dar uma olhadinha no contexto para saber. 36, versículo 24, vai falar que Deus vai trazer o povo de Israel de entre as nações. Se puder deixar a Bíblia aberta, pode. Peraí, é alto para todo mundo ouvir. E vos tomarei dentre as nações, vos congregareis de todas as terras. Olha, Deus aqui estava falando para o povo de Israel: eu vos tomarei de todas as nações e vos pegarei de todas as terras. Ali Deus estava profetizando que o povo ia ser disperso. Lembra que nos capítulos anteriores, nós estudamos nas lições passadas, os filhos de Israel, o povo de Israel, eles estavam em pecado e o profeta advertia para alguém para arrepender, que Deus não iria destruir a cidade. Como o povo não arrependeu, nesse inteirinho dessa profecia, a cidade já havia sido tomada. Jerusalém já estava destruída. Os muros tinham sido derribados. O templo tinha sido destruído. E os povos tinham sido mortos, outros dispersos por entre as nações da terra. Ou seja, quando eu falo nações aqui, eu estou falando de Babilônia. O reino Babilônia não refere-se apenas à cidade de Babilônia, refere-se ao império que Babilônia conquistou. E Israel foi dispensado. Mas o profeta, então, ele tem uma visão, né? É como a irmã Nathalie estivesse bem dentro da sua casa e de repente ela fizesse assim, fechasse o olho e abrisse os olhos mais ou menos meia-noite no meio do cemitério. Pelo amor de Deus, fala isso não quer fazer. Então vamos trocar nada para a irmã Clara. Acordou sozinha no meio do cemitério. No dia que o coveiro abriu aquela caixa de ossos e espalhou os ossos todos, ela olhou e só tinha caveira olhando para ela, rindo para ela. Os dedinhos lá, só ossos lá mexendo lá na mão assim para ela, né? O que a minha Clara ia querer fazer? Correr, claro. Certo? O problema é se Deus não te deixasse correr. Aí eu ia desmaiar em pé. Desmaiar em pé. E a senhora, dona Ana? Eu? O que eu ia fazer? Sei lá. As festas de hoje não correu não, gente. É meia-noite, minha filha. Desmaiar, talvez? Não, desmaiar não, porque... Ia ficar com medo? Mais ou menos. Certo? Agora imagine se esse
vale fosse mais ou menos daqui lá no Souza, e você estivesse no meio do vale, correr para que lado? Não ia correr, não ia ficar parada mesmo. Se pegar, ia pegar todo dia. Mas osso não pega ninguém não, gente. Ah, mas todo dia eu vou correr. O que você vai pensar? Senhora Samanta, a senhora que acordasse no meio de um vale cheio de ossos secos, Tem muito o que fazer. ela, eu sei o que aconteceria com ela. Ela fazia assim, Tem medo do besouro, né? travava. Tem medo do besouro, né? Não, ela não ia fazer igual o Chaves não, né? Mas ela ia travar. Quando ela está com medo, quando ela está em perigo, ela entra em choque e ela trava. Já falei que nós vamos trabalhar isso, porque haverá dias que não podemos ficar travados. E o senhor, seu Joaquim, o que o senhor faria? Vai ficar tranquilo lá, olhando os ossos levantados. Ah, tá. Não, os ossos estavam tudo lá. Deixava eles ficar olhando. Fazia a mesma coisa. Irmãos, só que, primeiro ponto, nós temos que entender que no momento em que nós entendemos a dimensão de Deus, não existe local para o medo. Apesar de Ezequiel pensar em correr. Aí quando ele pensou em correr, né? Aí fala que ele me fez andar. Você quer correr? Aí o Espírito Santo te segura. Vai correr não, filho, vai andar. Imagina, dá licença, dona Caveirinha. Ô, seu crânio, tô passando. Braço, lá vai eu. Perna, tô indo. Né? Andar no meio que estava cheio e sequíssimos. Talvez qualquer uma outra pessoa teria a intenção de correr. Outras de desmaiar. Né? Outras travariam. Mas eu mesmo, se eu fosse lá, talvez eu até queria correr. Mesmo você não tendo medo, mas você ficar olhando para ossos humanos, causa uma sensação desagradável, porque nós sabemos que aquele é o nosso fim. Mesmo você sem ter medo, você vai no velório, você chega perto da pessoa que está sendo velada, olha um pouquinho, afasta. Olha um pouquinho, afasta. Por quê? Porque você não mexe cair em cima dela, não. É porque no seu consciente você está dizendo para você mesmo: daqui a um dia sou eu que estou ali. Certo? Por isso que você não fica muito tempo ali perto. Todos nós sabemos que vamos morrer, exceto os que forem arrebatados, se o arrebatamento for na nossa geração. Não é isso? Então, irmãos, o detalhe nós temos, olha aqui, que ele andou no meio do vale e a Bíblia fala que os ossos estavam sequíssimos. O que é um osso sequíssimo? Muito bem, um osso quase virando pó. Tirou 10, dona Ana Paula. Né? Não, muito bom. A resposta foi exata. Os ossos secos significava que os ossos estavam quase virando pó. Certo? Aí, irmãos, olha interessante. Olha a vozinha do céu bradando para o nosso amigo Ezequiel. Irmão Joaquim, algumas vezes o senhor foi orar por alguém e duvidou? Você se serviu já. Não, pastor. Já aconteceu. É normal, não é normal. A gente ora E crê. Mas tem dia que a situação está tão feia que você ora por obrigação. No fundo a gente vê isso. Não, tem que ser sincero, irmãos. Tem dia que eu oro, irmãos, tem dia que eu oro crendo que Deus vai fazer um milagre. Tem dias que eu oro para confortar a família, porque no meu íntimo eu sei que Deus não vai fazer um milagre. Você sabe que Deus não vai fazer, você sabe que Deus vai levar a pessoa, mas a família pediu para você orar, pediu para você ungir. Certo? Mas você sabe que a pessoa vai embora. Aí o Espírito de Deus, o Senhor, chegou para ele e falou: Ezequiel, filho do homem, olha a pergunta de Deus para ele: filho do homem, poderão reviver esses ossos? Não. Poderia reviver esses ossos? Chega no cemitério, vê aqueles ossos lá, aquele morto pode voltar à vida? Ana Paula, aquele morto pode voltar à vida? Mas você acredita? Você vai falar que vai voltar à vida? Olha o que o versículo diz aí, irmãos.
Quando ele andou, o Espírito Santo falou com ele assim: filho do homem, poderão reviver esses ossos? Aí é aquela história que nós falamos, né? Deus sabe todas as coisas. É quando é uma resposta que precisa de fé e nós respondemos com a nossa dúvida. Toda hora que nós respondemos Deus sabe, é porque nós estamos duvidosos de que resposta nós daremos. E Ezequiel ali também duvidou. Senhor Deus, tu o sabes. Ou seja, eu não posso entender a mente de Deus, mas se o Senhor quiser, o Senhor pode, e tu sabes se pode. Aí Ezequiel então começou a profetizar. E o Espírito então fala com ele assim: profetiza ao filho do homem, né? Olha o versículo, se não me engano, versículo 4. 4. Então ele diz: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar no vós o Espírito e vivereis. Como é que entra Espírito em um osso seco? Antes de entrar o Espírito, olha o versículo 6 aí. Quem vai ler para mim o versículo 6? E porei nervos sobre vós. Olha, primeiro ponto. E porei nervos sobre vós. Profeta, continua. E farei crescer carne sobre vós. E farei crescer carne sobre vós. E sobre vós tenderei pele. E porei em vós o Espírito, e vivereis. Isto, então, porei em vós o Espírito. E sabereis que eu sou o Senhor. Continua? Prossiga. Então profetizei como Se me deu ordem. e houve um rebuliço enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu posto. Lê o 7 também, o 8 também. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles, por cima, mas não havia neles espíritos. Ora, até aí tá bom. Pode me perguntar. Mas por que Deus escolheu levar ele lá ou vai nos dizer? Que Deus quer levar ele? Porque o caminho de Deus é perfeito e a palavra de Deus ela é provada. Deus, ele te faz andar por onde você não quer. Ele te leva em lugar que você jamais iria. Verdade? Verdade. Se você está disposto a ouvir a voz do Senhor e andar segundo a vontade do Senhor, se você não vai fazer o que você quer. Isso que eu falo para você, estou falando para todos nós, não, mamãe? Quantas vezes o Senhor nos leva a uma casa que nós já falamos que nunca entraríamos nela? Certo? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Em 1900 e antigamente, eu ainda tinha um belo pet. Eu tinha uma idade parecida com as vossas. Era um candidato, né? Você tem uma foto que tinha o teu? Tem. Mostra pra nós. Eu era um antigo negão. Estou acreditando. Eu era um projeto de um negão. Só acredito Eu nele. tenho que acreditar. Você É. tem que ver. Vocês querem ver minha foto com cabelo? Me acho que isso não, gente. Né? Então, irmãos, só que a maioria das fotos estão lá na outra casa que eu tenho, onde eu morava. Mas eu costumo andar com um certificado de reservista de quando eu tinha 18 anos, que eu não estava no pet, né? Que eu tive que bater ele, né? Por questão de dispensa de exército. Aí eu tive que resolver isso aí. Até cabelo redondo. Aí, irmãos. Eu mostro o meu, cara. Tá vendo aí? É nisso, irmãos. Nisso. Quase me fizeram perder o foco da lição, hein? Nisso, nós temos que entender que o porquê que Deus levou Ezequiel no osso, você falou que eu falei, eu ia falar quando eu tinha um cabelo, vocês quase me desvirtuaram da ação. Eu passava todo dia numa rua e repreendia um sempre espírito que tinha 2 ruas abaixo da igreja. Certo? Hã? Exatamente.
Eu falava, Jesus, vai fechar em teu nome. Jesus, isso vai fechar em teu nome. Porque na época que eu era jovem, eu era mais bravo, né? Eu era igual aqueles dois discípulos, João. Ele, João. Não, João e Tiago, né? Quando os contos. Que quando o samaritano não quiser ajudar Jesus, né? Não quiser dar comida, eles chegaram, Senhor, o Senhor quer que nós orem dessa forma não saia e consuma? Né? Eles queriam isso, mas Jesus não queria isso. Então, irmãos, eu naquela minha ignorância, eu sempre passava e repreendia. Um belo dia, era um sábado, né? Eu lembro que eu estava andando pela rua, sem a Bíblia na mão, né? Aí quando eu estou chegando ali perto, antes de eu levantar a mão repreendendo, o chefe da casa, ei rapaz! Aí eu dei aquela paradinha. Ficou com medo? Aquele que anda sozinho tem medo, mas quem anda acompanhado nunca tem medo, certo? E porque, como diz, eu sempre ensino e falo que o Senhor falou, eis que estou convosco todos os... Então eu não tenho motivo para ser medo, irmãos, certo? Os meus filhos sempre me chamaram de loucos, que às vezes eu chegando em casa, tinha uma troca de tiro, bandido batendo, atirando em bandido, eu só falava, oi, estou passando, hein? Eles paravam de atirar para mim passar e depois continuava a troca de tiro. Eu era doido mesmo. Eu era doido. Zé, tô passando, hein? Eu não sei se eles iam carregar as armas ou o que aconteceu, só sei que eles paravam de atirar até eu passar. E todo mundo me chamava de doido. Eu era doido mesmo. Zé, doido. Né? Hoje é coisa que eu não faço mais. Eu confiava em Deus ao extremo que parecia que eu estava tentando Deus. Joguinho. Depois de um tempo eu parei e pensei, esse negócio também é errado. Eu estou tentando Deus. Parei, certo? Né? Aí, minha querida, e eu indo, o homem chegou e me chamou, eu fui atender o nome. Vem cá, eu vejo que você é evangélico, né? E nós estamos em uma reunião ali e alguns dos seguidores estão querendo, né? Algumas explicações sobre a Bíblia. Aí eu falei assim, ixi, esse homem já me viu repreender esse negócio aqui. Mas, de contrapartida, era um lugar onde eu não queria ir. Era um lugar que eu fui sem querer ir. Por quê? Porque ali eu estava entrando literalmente dentro do terreno do inimigo. Igual quem? O que o Jonas fez? Fugiu? Gente, crente não foge não. O crente pode recuar para montar uma estratégia. Eu podia muito bem falar para aquele moço, eu podia muito bem falar aqui, aguarda um pouquinho, eu vou na casa do pastor, chamar o pastor, chamar o presbítero, chamar o diácono, chamar a dirigente de oração, para eles virem comigo, né? Eu poderia ter feito isso. Mas, de contrapartida, eu lembrei que Jesus falou assim lá em João 16, o que você precisar falar, eu vou te fazer lembrar. O Espírito Santo vai te fazer lembrar. Eu entrei onde eu não queria. Porque no momento que você entra no território do inimigo, sem permissão ou sem convite, você está permitindo o inimigo te atacar. Tem que entender isso. Eu entrei, eu pensei que ia ser na sala da casa dele, ele foi passando na beirada da casa, eu falei, ia lá para o centro. Aí chegamos lá, tinha umas 30 pessoas sentadas, né? E eles estavam debatendo lá, e houve algumas perguntas que ele não sabia responder. Então ele foi para a rua esperando o cliente passar. De contrapartida, na hora que eu estou entrando na casa, eu olhei para trás, estava passando mais 3 jovens. 2 jovens, na verdade, e um irmão casado, né, recém-casado. Ele olhou e falou, misericórdia, olha onde o robô ainda vai entrar. Né? Em vez de ir me dar apoio, eles puseram o rabinho entre a perna e correram, porque eles andavam sozinhos. Eu andava acompanhado. Cheguei, cumprimentei, né? Olhei as estatuetas deles lá, bela coleção, né? Pôs uma cadeirinha para me sentar, aí começou aquela sabatina.
É por isso que eu falo com vocês, estudem a Bíblia, leiam a Bíblia, que nem sempre o pastor vai estar perto de vocês, nem sempre o Joaquim vai estar perto de vocês. E eles começaram a me perguntar sobre Bíblia, né? Eles começaram, a primeira pergunta, eles foram fazer para mim sobre a reencarnação de Elias, que João Batista era Elias, e pororô, e pororô, e pororô. E eu falei, posso responder? Posso. Qualquer pessoa que reencarna dentro da sua religião, ela sabe quem ela foi, não sabe? Eles sabem. Eu falei, inclusive um dos seus fundadores, Allan Kardec, ele dizia que era uma reencarnação de um grande profeta celta, não é? Então por que quando chegaram para João Batista e perguntou, tu és Elias? Ele diz, eu não sou Elias. Ele diz, eu sou uma voz que clama no deserto. Ai, pororô, sobre reencarnação, eu olhei lá em Hebreus, foi na Bíblia, está escrito que ao homem está ordenado a morrer uma só vez e vendo após isso o juízo. E não é o assunto de hoje, então deixa eu voltar para a nossa lição. Então, nós entendemos que quando ele profetizou, os ossos estavam virando pó, estavam sequíssimos, né? E ele ouviu, segundo a profecia dele, assim que ele profetizou que viriam nervos. Fala comigo, nervo. Nervos. Aí eu pergunto, o que significa nervo? Que liga. Exatamente, está no caminho certo. Que liga, tipo. Os tendões, que faz a ligação da articulação do corpo, que na verdade o nervo aí, a primeira coisa que foi criada foi a medula óssea. Que sem a medula óssea o osso já está seco. O medula óssea, para quem não sabe, gente, é o tutano, tá? É o tutano, dentro do osso. Nem que nós chamamos de tutano, mas é a medula óssea. Criou-se então aquela camada branca, aquela cartilagem, e os nervos fizeram ligação em todo o corpo. Ligou osso no seu osso. Se estavam secos, tinha osso espalhado para todo lugar. Talvez um cachorro pegou a cabeça, levou para lá, outro pegou a perna, levou para cá. Então, na hora do rebuliço, era osso. Pensa num filme de terror horripilante. De osso andando, mão andando para um lado, cabeça rolando atrás, perna andando, pé correndo sozinho. Para juntar cada osso, irmãos, olha, cada osso no seu osso. Não adianta eu querer pegar o osso da perna da Samanta. Não adianta eu querer pegar a cabeça do Joaquim. É cada osso no seu osso. Ô, Belu, só foi uma pessoa que coisou. Hã? Só foi uma pessoa que coisou, né? Que coisa o quê? Só foi o osso de uma pessoa que se juntou, né? Foi várias pessoas que. Um exército numeroso. Lê o resto do texto aí, minha filha, enquanto eu explico. E ficou-se de pé um exército numeroso. Muita gente. Certo? Versículo 10. Um exército grande em extremo. Não foi um osso só, não. Imagina o filme de terror que Ezequiel presenciou. Osso, Da hora. osso passando em cima do outro. E osso, cada osso no seu osso juntou. Aí começou a cartilagem. A pergunta que eu fiz era o que significa os nervos, que ninguém me respondeu. Não, a resposta do nervo, o que ele é, eu acabei de completar para você. Agora, isso, irmãos. Primeiro, lembra que tem 3 fases. Primeiro, os nervos. Segundo, a carne. Terceiro, a pele. Vamos falar a nação de Israel. Quando isso aconteceu, essa profecia aconteceu, foi no ano 650 a.C. Não, um pouquinho antes. No ano 650. Uns 70 anos antes. Então, o hino 710, o ano 710 a.C. 610, 700 e poucos a.C. Que aconteceu essa profecia. O povo de Israel estava dizendo que Deus o havia esquecido e que eles seriam exterminados, que nós estamos mortos.
no texto você vai entender que eles já se consideravam mortos. Quando Ezequiel profetizou, a diáspora se deu em 3 fases. Primeira fase, 70 anos após a restauração de Israel. Ou seja, após a escravidão deles para a Babilônia, houve a restauração, primeira restauração, onde através de Esdras, Neemias e Zorobabel, o povo veio, foram trazidos novamente para Jerusalém. Certo? Só que veio todo mundo? Não. Tanto que nos dias de Jesus havia judeus espalhados em todas as nações debaixo do céu. Foi o primeiro ato da diáspora. No ano de 70 da era cristã, o general romano chamado Tito, ele invadiu Jerusalém, destruiu a cidade e dispersou os judeus por todas as nações da terra. Isso durou, essa diáspora agora, durou-se um período de aproximadamente 18 séculos. Quantos anos são 18 séculos? 180 anos. 1800 anos. anos. 1800 anos. As nações de Israel, elas foram expulsas de Jerusalém para se cumprir uma profecia de quem? De quem? De Ezequiel, de Daniel, de Jeremias, de Oséias, né? De Zacarias e, acima de tudo, uma profecia de Jesus. Abre para mim em Lucas capítulo 21, versículo 24. Lucas 21, 24. Quem achar, lê para mim. Quem achar primeiro, lê. 21, 24. Lucas, isso. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. Olha, Jesus estava profetizando e essa profecia se cumpriu em parte no ano 70. Que os filhos de Israel caíram a fio da espada, foram mortos e para todas as nações foram levados o quê? Cativo, escravo, foram vendidos judeus para o mundo inteiro como escravo. Homens, mulheres, jovens, meninos e meninas. Prossiga. Por levar cativo, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se complete. Até que o tempo do gentio se completa. Quem já ouviu falar das 70 semanas de Daniel? Já ouvi falar. As 70 semanas de Daniel, ela deu-se início quando Ciro, o grande, deu o decreto para que os judeus voltassem para Jerusalém. Lembra que eu falei da restauração? Quer saber quem é Ciro? Sim. Isaías 45. Ele era um rei da Meda e Pérsia, e ele foi o responsável pela derrubada de Babilônia. 45, olha o versículo 1. Ela vai falar de cara, chama ele Ciro, meu servo, meu pastor. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro. Olha, o cara nem conhecia Deus. O cara não era da Assembleia de Deus, não. Não era da Quadrangular, nem da Batista, Deus é amor também, não. Ele era ímpio. E Deus chama ele de meu ungido. Prossiga. A quem tomo pela mão direita para abater as nações diante de sua face, e deixar os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, as quais não se fecharão. Muito bem. Aí, irmão, você vem em casa e vai falar sobre Ciro. Que ali, essa profecia foi dada, sabe quanto tempo antes de Ciro nascer? Quanto tempo? Quanto tempo? Peraí. Você não sabe? Não. 200 anos antes dele nascer. O profeta Isaías profetizou, chamando ele pelo nome. O rei Josias foi chamado pelo nome 300 anos antes dele nascer. Isso significa que antes de você nascer, Deus já sabia que você está sentado aqui nessa manhã. Às vezes a minha chama de a Nata ali, né? Nem tinha plano de estar aqui hoje, né, Nata? Mas há 1000 anos atrás, há 10 mil anos atrás, Deus já te via sentado aqui nessa manhã.
É só você abrir o coração que ele tem um propósito para você. Se ele já sabia que você estava aqui, ele já tem algo para você nessa manhã. Amém? Prossigamos, irmãos. Então ali deu início às 70 semanas de Daniel. E ela foi-se até a 69ª. As 69 semanas de Daniel. Essa 69 ela terminou quando? Cortaram um madeiro. Quando Jesus foi Fizeram uma cruz. crucificado. Exatamente. Na hora que Jesus foi crucificado, ali na cruz do Calvário, fechou-se a 69ª semana de Daniel. Para o judeu viver mais uma semana, Deus então já programou essa semana para os dias do fim, que vai ser os 7 semanas, a última semana, que é a semana de anos, os 7 anos da grande tribulação. Abriu-se ali o espaço dos gentios. Prossiga a leitura aí, terminou? Jerusalém será? Jerusalém, que já teve. Prossiga, posso de novo para os irmãos entenderem. E Jerusalém será pisada pelo gentio, até que o tempo dos gentios se complete. Até que o tempo. Olha aqui, presta atenção. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se Complete. Quem falou isso? Quem falou isso? Jesus. Outro 10. Certo? Falou de uma vez e com força. Então, irmãos, agora vem cá. Que restauração é essa? Lembra-se da tomada de Jerusalém no ano 70, o general Tito mandou o povo para a nação da terra, matou muita gente, escravizou o resto e mandou para todas as nações da terra. E Israel foi dispersa. Israel começou a migrar para outros países. O povo de Israel começou a chegar no Brasil. A migração deles começou a vir para o Brasil em 1948. Até que agora está aparecendo uma pessoa falando por aí nas redes sociais, uma suposta historiadora, dizendo que o nome Brasil vem de Basilai, que os colonizadores do Brasil eram judeus. Não, o Brasil não foi colonizado por judeus. O Brasil foi colonizado por Portugal e vieram para sugar. O Brasil fez uma aliança com os judeus. Pergunta quando? Quando? Porque está escrito na Bíblia, Salmo, se não me engano, 122. É o Salmo 122, versículo 6. Vem para nós. 6. Orai pela paz de Jerusalém. Orai pela paz de Jerusalém. E prosperarão aqueles que te amam. Prosperarão aqueles que Te amam. Nós temos orado pela paz de Jerusalém. Como assim, mano? Nós temos orado para Deus abençoar Jerusalém. Tem. Eu sempre oro. Para que eu diz, enquanto eu amo Jerusalém, amo o povo judeu, automaticamente eu sou amado por Deus. Porque a bênção de Deus vem à nossa vida através deles. Então vai passar a hora a partir de hoje. Certo? Né? Porque mentir também é um pecado. Eu falei que eu orava, então. Eu oro, Então, irmão, brincadeira à parte, né? Então vamos prosseguir aqui. Vamos prosseguir. Agora, nós já mostramos aqui que houve-se o tempo do gentio e houve-se o tempo da restauração. O tempo da restauração de Israel, ela começou. Quando que começou? Ela começou depois da crucificação de Jesus. Não, ali começou o tempo de Israel. Ali foi disperso, 30 e poucos anos depois eles foram dispersos. E agora vamos falar da restauração. No dia. Nossa, eu sou bom, né? Vocês têm que estudar a história, tá? 27 de novembro de 1947. Pode pesquisar no Google aí que vocês vão achar. Certo? Em uma reunião da ONU, presidida por um brasileiro chamado Oswaldo Sniper. Não é cobra não, gente. É Oswaldo Aranha. Jesus. Já está pesquisando aí?
Já pesquisou aí? Estava pesquisando. No dia 27 de novembro, da reunião da ONU, Israel foi nomeado e vocacionado para que se tornasse novamente uma nação. Israel ia ser nominado para ver se tornava novamente ser uma nação. Mas lá em Isaías 66, versículo 4, lê para nós. Isaías 66, 4. 66? 4. Acho que é isso mesmo. Também eu escolherei das suas calamidades, farei vir sobre eles os seus temores. Porquanto amei. É 8. Quem jamais ouviu. Ah, exatamente, irmão. É cabelo branco, meus cabelos caíram, a gente erra uma referência ou outra, tá? Quem jamais ouviu tal coisa, quem ouviu coisas semelhantes. Mas fala mais alto. Quem ouviu jamais tal coisa, ou quem ouviu coisa semelhante? Que coisa semelhante era essa? Poderá-se-á, ler, uma nação nascer em um só dia? É isso? E mais o quê? Poderia fazer nascer uma terra num só dia, nasceria uma nação de uma só vez, mas Sião esteve de parto. Olha, Sião esteve de parto. E já deu a luz a seus filhos. E já deu a luz a seus filhos. Israel estava espalhado por todo o... Houve um incidente na Segunda Guerra Mundial. O que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, irmãos? Uma coisa chamada Holocausto. O que aconteceu no Holocausto? Não sabem. História, vocês são estudantes, gente. Eu sou velhinho, já passei por isso há muitos anos. Olha, na Segunda Guerra Mundial, um certo Rush alemão chamado... Como é do quê? Hitler. Adolf Hitler. Ele fez massacre. Ah, ele fez o quê? Massacre. Tinha alguém lendo sobre isso lá em casa todo dia. E não lembra. Eu lembro, uai. Mas é que eu perguntei e você não falou. Ah, então vem lá. Ele então, irmãos, ele tentou acabar com a nação de Israel. Ele matou no Holocausto quantos milhões de judeus? 2 milhões, eu acho, não. 33 milhões. 6 milhões. bilhões de judeus. Não foi 6 mil judeus. 6 milhões. Então, o que aconteceu com esses judeus? Eles foram levados para campos de concentração. Eles eram mortos, queimados. Eles eram mortos nas câmaras de gases. E os ossos deles eram usados para fazer sabão. E dava-se o sabão para os outros prisioneiros tomar banho. Às vezes alguém estava esfregando as costas lá e de repente alguém olhava, era um dente. É o quê? Era um dente, que o dente não dissolve tanto fácil quanto outra parte do corpo. Dente fazia sabão dos judeus. Usava os judeus como fertilizante, transformava os judeus em adubo. Isso o que foi declarado oficialmente. Ou seja, sem falar nos demais que morreram, que não foram contabilizados. Tentou acabar com o povo. Em 1914, os judeus começaram a brigar também aqui no Brasil. Mas em 1947, na reunião da ONU, Oswaldo Aranha, ele então dá-se o voto de Minerva para que Israel voltasse a ser o quê? Isaías, lá que nós lemos, versículo 8, 66, Israel esteve de parto e nasceu, e prossiga aí o finalzinho do versículo. E já deu a luz a seus filhos. E já deu a luz a seus filhos. Ô irmãos, isso aqui é profecia cumprindo. É hora de alguém dar glória a Deus, irmãos. Que os nossos pais que viveram em 1948, 47, eles literalmente viram uma profecia das grandes se cumprir. Certo? Nisso, irmãos, houve-se um reboliço. E a terra de Israel ainda é ocupada por outros povos. No dia 14 de maio, data, irmãos, lembra disso? 4 datas. Hoje vocês estão ouvindo.
amanhã vocês podem estar numa plateia como essa, ou maior do que essa, ensinando, e alguém vai perguntar. Eu sei que o Joaquim, né, já ensinou, e ele já ensinou, ele está sentado ali, né, ele está de folga, né? Mas ele já ensinou muito sobre isso. De 1948, houve-se o edito oficial para que Israel voltasse para a sua terra e tomasse posse da terra. E alguns inimigos que estavam lá foram obrigados a pegar a trouxinha e sair do país, porque Israel voltou a ser nação. O filho, Israel tinha dado a luz. É bom ter os universitários na sala, né, irmãos? Aí. Como assim Israel Deu a luz. Enquanto ele estava espalhado entre a nação e o povo pensava que ele estava acabado, Israel prevalecia a sua identidade. Israel se prevaleceu, cresceu. Igual lá no Egito, quanto mais oprimido, mais eles cresciam. É só você ler Êxodo. Não do faraó da opressão. Êxodo capítulo 1. Quanto mais oprimido, mais o povo crescia. E o povo cresceu e deu a luz. Aí, vamos falar, o tendão, lembra do tendão, irmãos? O tendão fala da organização de Israel como nação, de Israel como povo, de Israel político. Não, político é depois. Aí depois do nervo vem o quê? A carne. A carne fala de quê? Do Israel que eu falei agora, não? Do Israel o quê? Político. Fala-se do Israel político, do Israel em relação de finanças. Aí os Israel meteram a mão no bolso, irmãos. Meteram a mão no bolso para a organização. Não é igual nós fazemos não, tá, irmãos? Aqui, estou falando em geral. Às vezes, nós vamos ali numa coisa sem sentido, fazemos contribuições grandes. Eu vou ali no supermercado, aí tem alguém lá precisando, um político lá fazendo uma campanha lá, eu às vezes até me sensibilizo, enfio a mão no bolso, dou um dinheiro para aquele pessoal fazendo certo projeto. Alguém fez isso, né? Certo? Inclusive no supermercado, a maioria você compra lá e você pede o troco para certas associações, e às vezes você ajuda. Certo? Não é errado, não. Mas, irmãos, nós temos que investir também na nossa casa. Vou dar um exemplo aqui. Gente, atenção que eu estou falando. Israel, quando foi chamado, os que foram e os que não foram, enfiaram a mão no bolso, não deram R$1, R$2 de oferta, não. Deram foi um montante de dinheiro para a reconstrução da nação. Os que foram levaram o seu dinheiro, os que ficaram nos seus países também contribuíram. Israel foi organizada financeiramente. Hoje Israel é uma potência financeira mundial. Já se foi calculado que se os judeus do mundo inteiro sacar as suas finanças dos bancos em um só dia, todos os bancos vêm à falência. É um colapso financeiro. Colapso. Desculpa pela palavra mal falada, é que a língua lembrou. Eu tomei cebolinha hoje. Certo? Entendeu? Agora, irmãos, Israel se organizou politicamente e financeiramente. A carne. Certo? E a pele significa o quê? O que significa? Bom, não é uma pergunta retórica. É uma pergunta que eu preciso de resposta. A pele fala de quê? O que você estava olhando aí no espelho do celular? Pensa que eu não estava vendo, não. O quê? O que você estava olhando no espelho do celular aí? Eu. Estava olhando o quê? O que tem no seu reflexo? Olhando se tem alguma coisa fora de errado? Olhando se o acabamento está bem feito, se está mal feito? Não. Olhando se o acabamento está mal feito. Tinha alguém que está passando um gloss aí. Tá? Certo? O que você estava olhando então? Eu? Se estava aparente, se o acabamento estava bem feito, se tinha alguma coisinha fora do lugar, se é coisa de mulher, coisa de homem, não. Vamos já nasce perfeito. Do jeito que a gente levanta, a gente só faz assim. Passa água, escova o dente, vê se eu tô tininho.
Tem cabelo, tem bico. Aqui. Eu tô falando de homem, onde tem homem. Você, quando você vai pegar fora, fica igual mulher pensando. O quê? Você Eu fico sim. Não fico, não. Agora, irmãos, eu vou pichar meu cabelo. Eu fico lá me escovando o tempo todo, fazendo permanente, fazendo escovinha no meu cabelo. Certo? É eu que fico fazendo escovinha, gente. Né? Então, agora vem cá. Quando se fala de pele, fala-se de acabamento, fala-se de perfeição. Certo? Israel estava organizado agora como nação. Israel estava organizado agora como Estado. Israel estava organizado financeiramente, politicamente. Faltava uma coisa que Israel não tinha. O que? Fala para mim, o que a nação tinha que Israel não tinha? Organização. Já tinha. Perfeição? Reconhecimento. Já teve, em 48 teve, quando recebeu a ordem. O que está acontecendo na Rússia e na Ucrânia, irmãos? E guerra precisa de quê? Paz. Precisa de quê? A guerra precisa? É. Na guerra. Precisa de quê? Armamento. E quem usa o armamento? Os soldados. Exército. O exército. Soldados. Soldado, exército. Mas se fala a palavra exército. Porque um soldado, eu sou um soldado. Só que eu não sou um exército. O soldado fala de uma pessoa. O exército fala de uma organização. Então, a organização, Israel não tinha o que você falou? Armamento. Israel não tinha armas. Israel não tinha estrutura militar. Israel não tinha estratégia militar. Aí vem a cobertura da pele. Israel se organizou militarmente ou belicamente. Israel hoje tem o maior e melhor e mais bem treinado exército do mundo. Pergunta por quê? Por quê? Um soldado americano, né? Vou deixar o americano, né? Deixa os snipers americanos. Um marinho, que é o nome que é dado ao soldado de Israel, certo? Ele é treinado para lutar equivalentemente a 3 soldados Com 3 soldados. americanos contra 7 soldados russos e contra 10 soldados brasileiros. Um soldado é treinado para lutar contra os Não, ele conta. O que ele é capaz de fazer é equivalente. Isso aí já foi provado que o camarada, se você tortura ele, você pode moer na máquina de moer carne, ele não grita, ele grita. Certo? Para quem todos nós aqui já viu aquele filme do Rambo, né? Quando o soldado é capturado, a tortura é daquele jeito para pior. Certo? Então, quando o soldado é capturado, ele tem que ser capaz de sofrer tortura física, psicológica, né? Mental, espiritual, de tudo em qualquer jeito e não abrir o bico. Certo? Não é igual algumas pessoas, a gente encosta na parede e fala, vou te dar um beliscão, a pessoa já fala tudo. Não. Então, o soldado ele é preparado. Então Israel foi preparado belicamente. Certo? Mas isso resolveu a situação? Não. Por quê? Eu acho que falta uma restauração ainda. Falamos da restauração nacional? Falamos? E agora podemos falar da restauração espiritual. Certo? E eu pergunto, Israel já foi restaurado espiritualmente? Não. Quando vai ser? Vai ser na volta de Cristo. Eu quero saber quando vai ser. Eu estou aqui para aprender. Se vocês não perguntam, se vocês não têm dúvida, eu tenho e trato de me dar a resposta. Está na Bíblia. Vai ser lá na grande, quando a gente estiver na batalha travada lá, Jesus vir, livrar eles, ele vai ser restaurado. Que batalha é essa? Batalha do Armagedon. Você falou lá? É, igual
Gog e Magog. E a Vai ter uma agora, recentemente, vai ter que alguns dias vai ter uma. E Armagedon. E vai ter Armagedon. E depois de 1000 anos vai ter um outro Gog e Magog. São 3 batalhas futuras. Certo? Então, irmãos, quando é que vai acontecer isso com a restauração espiritual? A restauração nacional começou, mas ainda não terminou. Porque tem judeu morando em toda parte do mundo ainda. E a terra dos judeus é ocupada por pessoas que não são judeus. Vai ter que sair, vai ter que... Vão ter que sair todos. Jerusalém hoje é dividida em 3 partes. Quem sabia disso? Eu falei disso um dia desse atrás aí. Quais são os povos? Muçulmanos, judeus e... Árabe. Não, não é árabe não. Nós é o quê? Brasileiros. Nós é o quê? Hã? Gentil. Não. Nós é o quê? Nós? É, como igreja. Cristão. Exatamente. Jerusalém é dividido por 3 povos. É judeu, muçulmano. Judeus, muçulmanos. Hã? Crente? Crente é cristão. Se usa como uma expressão palavra? Cristão, você sabe o que significa? Então eu vou perguntar para você o que significa a palavra cristão. Não, o que você acha? Pequeno Cristo. Deixa ela responder. O que significa? Não sei. A palavra cristão significa pequeno Cristo. É uma tradução mais literária. Irmão Joaquim, tem mais um querendo se levar lá para o senhor. Não, não. Você acredita que... esse negócio É isso. Entrou a gatinha que ela levou daqui, tá? Eu vi lá. Cheguei que entrou não sei o que entrou lá, matou os gatinhos tudo. Meu Deus. Não sei o que. Esse é rato, Algum bicho. rato grande. Matou tudo. Então, irmãos, olha, para vocês entenderem bem, a palavra cristão significa pequeno Cristo. E o templo dos gentios, durante esse período, da cidade santa será pisada por gentios. Gentios são os povos que não são judeus. Entre outras aspas, nós também somos gentios. Nós não somos descendentes de Abraão. Então nós somos gentios. E essa profecia vai acontecer quando? Que ninguém me falou até agora. O irmão Joaquim me falou mais ou menos, né? E eu quero saber. Não vamos falar não, tem certeza? Joaquim, volta aqui, meu filho. Lê para mim Zacarias capítulo 12, versículo 10. Que onde eles vão receber um espírito de súplica. A restauração vai ser enviada quando eles... 12, versículo 10. Mas sobre a casa de Davi... Opa, lê alto para todo mundo ouvir. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas. Súplica. Súplicas. É isso aí. Olharão para mim a quem transpassaram e chorarão por ele, como quem chora pelo filho único. Chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Entendi. Entendeu? Exatamente. Quando Jesus voltar com a igreja, na batalha do Armagedon, onde o anticristo está lá lutando contra Israel, e Israel já vai estar cercada, não ter como se defender, eles então vão olhar, aí é o que eu sempre falo, lê o contexto, certo? Depois você chega em casa e lê o capítulo todo, certo? Israel está sendo cercada, aí Jesus vai vir, vai ser enviado para os judeus um espírito de súplica. Eles vão começar a entender, olha para mim, eles vão começar a entender que o Messias, o Cristo, era aquele que foi rejeitado. Então eles vão começar a clamar, espírito de quê que vai ser enviado aí? Versículo 10. De súplica. Antes de súplica. Versículo 10. O espírito de graça, a graça de Deus, a graça fala de um favor. Então a graça de Deus vai envolver aqueles judeus naqueles dias. E eles, junto com a graça, vai vir um espírito de súplica. Eles vão começar a suplicar a Deus e começar a se perdoarem, se pedirem perdão, porque aquele que veio como Messias, eles não receberam.
Aí de repente o céu vai abrir e Jesus na segunda fase. A segunda vinda de Jesus tem duas fases. Primeira fase vai ser invisível para o mundo e visível para a igreja. A segunda fase, 7 anos depois, ele vai vir trazendo consigo a igreja glorificada e visível para o mundo. Vai vir socorrer Israel. A Bíblia diz que ele vai descer e pisar com seu pé no Monte das Oliveiras. Ali o povo vai ver, né, as feridas nas suas mãos. Vão falar: Senhor, que marcas são essas nas suas mãos? Ele vai falar: essas são as feridas em que eu fui ferido na casa de meus amigos. Ou seja, aqueles que o transpassaram o verão. Tem um pergunta, sempre uma pergunta na escola dominical, né? Pergunta assim, fala o que tem no céu que foi feito pela mão do homem? O que tem no céu que foi feito pela mão do homem? Hã? Tem uma coisa. Tem. O que Jesus vão ver? Senhor, que feridas são Pela mão do homem. essas? A única coisa é as feridas que ainda estão na mão do Senhor. E nesse dia vai haver a restauração espiritual de Israel. Israel vai ser restaurado espiritualmente naquele dia. E nisso, meus queridos, nós devemos entender que Deus ele vai socorrer a Israel, que Deus vai restaurar a Israel. Não é porque Israel é bonzinho, não. Não é porque Israel foi um povo maravilhoso, não. Uma pergunta. Você falou um negócio aí dos judeus. Quando Jesus voltar, no caso, os judeus vão suplicar pela graça e pela... Eles vão receber o Espírito de graça e súplica. Mas é os judeus. Judeus. A igreja já foi com Cristo já. 2 fases. Primeira fase ele vai vir para a igreja. Segunda fase ele vai vir para Israel. Correto? Irmãos, não é por Deus vai fazer tudo isso, não é por causa de Israel, não. É porque Israel profanou o nome de Deus entre as nações. E Deus vai fazer isso para restaurar o seu próprio nome. Vê lá o 36, versículo 22. De Ezequiel. 36, 22? E depois lê do 22 ao 28, para nós entendermos bem essa parte aqui. Que as nações saberão, até o 28, que vão saber o que Deus fez, por amor do seu nome. Disse, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová, não é por respeito a vós. Não é por respeito a vós que eu faço isso. Deus já falando, não é por sua causa, claro, que eu estou fazendo isso, mas porque o meu nome foi profanado por onde você anda. Aí Deus faz o quê? E eu santificarei o meu grande... Deus estava santificando aí quem? Era Israel? Não deixa. Deus estava santificando o seu nome. Prossiga. Que foi profanado entre as nações. Aonde é que você foi, você profanou meu nome. Você não fez o que eu mandei você fazer. Prossiga. O qual profanasse no meio deles, e as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Jeová, quando eu for santificado aos seus olhos. E vos tomarei entre as nações, vos congregareis de todas as terras e vos trareis para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificareis. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Então, quer vendo aí, mais uma vez falando sobre a restauração, lembra que eu falei que o 37, a profecia do 37 já estava exemplificada no 36? Dar-vos-ei um coração, porei dentro de vós um espírito novo. Prossiga. Tirarei da vossa carne o coração De pedra. e vos darei o coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andéis nos meus estatutos. Guardai os meus juízos e os absorveis. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vos serei o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Eu 28 já? Certo? Olha o que Deus falou, olha. E vós sereis o meu povo,
e eu serei o vosso Deus. Israel, irmãos, não foi para o cativeiro à toa, não. Ele já foi avisado desde o tempo de Moisés. Sabia que Deus através de Moisés avisou o povo? Sabia ou não? Levítico, capítulo 26, versículo 33 a 37, que era sobre a desobediência. 26, versículo 33 a 37. O que foi? 33? Vou perguntar. 33? 26, 33. Espalhar-vos entre as nações. Olha, Deus já estava falando que se o povo desobedecesse, Ele ia espalhá-los entre as nações. Isso foi lá no Êxodo. Lá quando estava tirando o povo do Egito. Prossiga. Desembaiei a minha espada atrás de vós. A vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Então a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação, e vos estareis a terra dos vossos inimigos. Então a terra descansará e folgará nos seus sábados. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados, quando habitáveis nela. E quanto aos que de vós ficarem, eu porei tal favor nos seus corações. Olha isso aí, irmãos. Olha, presta atenção no que vai acontecer agora. Que às vezes, irmãos, sem querer, nós encontramos igual o povo de Israel está com isso aí, ó. É porque se nós estivermos fora da obediência de Deus, olha o que vai acontecer com quem vive um pouco da desobediência. Fala aí. Nas terras dos seus inimigos, o sonido de uma folha movida os perseguirá. Olha aí, o sonido ou o barulho de uma folha movida te perseguirá. Quem aqui nunca sentiu medo de alguma coisa? Às vezes o vento passou na cortina, você leva um susto pensando que é um bicho ou alguém entrando. Eu já. Então você está fora da obediência. Eu já tive medo, pastor. Hã? Quando eu morava na roça, que a gente andava a pé assim à noite, né? Aquelas coisas daquele coqueiro. Balançava? Um palmito que tinha lá no Espírito Santo, Pai Branco, lá as costas da folha branca, né? Aí que ela foi fazer assim, a gente ficava. Apenas. Irmãos, olha, isso acontece. Significa que vocês não estão 100% na obediência. Então, irmãos, vamos tentar obedecer um pouco mais, porque é o próprio Senhor que envia o terror pra gente, para ver se nós corremos. É bom, Pai. Já aconteceu. Aqui, a vocês aí. Quem que vocês, o papai me falou, cuidado com o homem do saco. Cuidado com o tutu, cuidado com a culpa. Pra quê? Meu papai faz um medo em você, para você correr para onde? Pro braço dele. Na hora que você sente medo de alguma coisa, é o papai falando, vem neném pro papai. Né? Prossiga a leitura, senhorita. Eles fugirão como quem foge da espada. Olha, eles fugirão. Você tem medo como se alguém. Às vezes você está andando na rua, você sente que tem alguém atrás de você e não tem ninguém. Eles fugirão como quem foge da espada. Agora, olha o que acontece mais. Cairão sem ninguém os perseguir. Cai sem ninguém está perseguindo. Cai como assim? Pode cair literalmente. Você pode correr, vai trombar, vai correr, acaba trombando na Paula, correndo para um lado, você correndo para o outro, tromba as duas, cai as duas no chão. Olha aí o que vai falar agora. E cairão uns sobre os outros. Trombou. Uma correndo para um lado, outra correndo para o outro, você trombou e pluctu. E mais o que? Prossiga. Como diante da espada. Como diante da espada. Sem ninguém os perseguir. Certo. Então podereis resistir diante dos vossos inimigos. Por causa de quê? Por causa da desobediência. Prossiga. Perecerei entre as nações e a terra dos vossos inimigos vos consumirá. E aquele que entre vós ficarem se consumirão pela sua iniquidade nas terras dos vossos inimigos, e pelas iniquidades de seus pais, como eles se consumiram. Então compensarão a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, com as suas transgressões, com quem transgrediram contra mim. Como também eles andarão contrariamente para comigo,
Tá bom, tá aí. Então você vai ler o texto todo, certo? Agora, irmão, nós temos que entender que o Senhor, né? Ele, outra coisa, mais duas referências. Alguém abre para mim em Amós 9:15, outro abre em Oséias 6:1. As duas últimas referências para nós encerrarmos. Oséias fica depois de Daniel. Oséias, Joel, Amós, Obadia. Amós, achou? Amós 9:15. 9, 15. Vamos ler o Oséias primeiro. Oséias 6:1. 6:1. Vai falar que Deus está. Vinde, tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Vamos ler de novo. Vinde. E tornemos ao Senhor. Ah, peraí, vamos lá. Irmãos, ó, vinde. Vem todo mundo. Tornemos. Certo? Onde está o Senhor? Vocês vêm a mim. Onde está o Senhor? E tornemos, vamos olhar onde o Senhor está e ir na direção do Senhor. Porque quem nos feriu? Quem nos feriu? Quem nos feriu foi o Senhor. E quem nos sarará? Está escrito aí. Porque o Senhor, Ele nos feriu e Ele nos sarará. Às vezes, irmãos, a ferida, o problema que você passa, às vezes você quer culpar um inimigo. Às vezes é o próprio Deus que está trazendo você para a presença dEle. Porque Ele te fere para te curar depois. E Ele vai nos plantar. Quem abriu lá agora em Amós? Amós quanto? 9:15. 9:15. Exato. E eu os plantarei. Ah, olha aí. O Senhor feriu, o Senhor sarou. E agora o que o Senhor faz? Eu os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra, que lhe dei, diz o Senhor teu Deus. Olha, eu os plantarei na sua terra, e nunca mais sairão da terra que eu os plantei, diz o Senhor seu Deus. Então, irmãos, aquilo que o Senhor te deu, seja obediente, seja fiel, que o Senhor vai te fazer prosperar. Que se você afastar ou entrar pelo caminho da desobediência, o Senhor Ele vai te arrancar, Ele vai te ferir. Então, irmãos, nós sejamos obedientes ao Senhor. Amém? Que Deus em Cristo abençoe. E à noite, culto de